Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas Web. Essa é a continuação da videoaula 1, nós estamos então na parte 2, na semana 3, e eu sou o professor Fábio Henrique. Na videoaula passada, mostrei para vocês como se conectar ao banco MySQL e como buscar os dados e exibir. Isso que vocês estão vendo aqui é o fruto dos nossos trabalhos até o presente momento, em nossas videoaulas. Então hoje, nessa videoaula, vamos continuar e os tópicos que serão tratados aqui, cadastrando as tarefas do banco de dados. Então ao invés de cadastrar e salvar isso na sessão, vamos preencher tudo e cadastrar e salvar no banco de dados. Segundo, cadastrar o prazo das atividades e marcar a tarefa como concluída. Por enquanto nós não estamos lidando ainda com o prazo, que é uma data, que tem um formato especial para o MySQL, que é diferente do nosso formato brasileiro. E se a tarefa foi concluída ou não, nós também não tratamos isso aqui ainda, tanto para salvar quanto para resgatar esse valor. Pois bem, vamos então iniciar. Ok, primeiramente vamos cadastrar a tarefa que o indivíduo vai inserir aqui no nosso formulário. Então eu vou localizar aqui o momento em que a tarefa é guardada. Está aqui ó, na minha seção, né? Então a pessoa preencheu tudo bonitinho aqui. Hora de salvar a tarefa, eu salvo na seção. Então eu vou tirar essa linha daqui e vou salvar isso no meu banco. Para isso eu vou criar uma função. Então vai ser uma função chamada gravar tarefa. Essa função não existe ainda, entretanto, nós vamos criá-la em alguns instantes. Então, tarefa está aqui. Certo. Agora eu vou criar essa função, gravar tarefa. Essa função vai ser criada lá no arquivo banco.php. Tem uns códigos que lidam com o banco, vão ficar aqui dentro. Então vamos lá, function gravar tarefa. Eu tenho que receber uma conexão para eu conseguir executar meu SQL, igual vocês já viram na função buscar tarefas, logo acima aí. Então, tarefa. Então vamos criar aqui o nosso SQL. Gravar, vamos começar a escrever ele aqui. Pois bem, vamos lá, né? Então, insert tarefas, a nossa tabela chamada tarefas. Aí eu vou preencher por enquanto com nome, descrição e prioridade. Tá vendo que eu posso especificar os campos, né? Eu não preciso preencher com tudo lá no banco de dados. Eu especifico e sigo essa sequência que eu coloquei aqui na hora de especificar os valores. Então, meu primeiro item aqui é o nome. O nome ele é um string, no caso do banco é um varchar. E agora eu vou acessar a variável tarefa. Lembra que eu tenho que usar chaves para isso, né? Então, eu vou acessar aqui, a minha variável tarefa é um array, o nome, o elemento com esse index aí, né? Com esse índice. Então, vamos aqui, colocar agora a descrição, tarefa, descrição também é um texto, e prioridade não é um texto, prioridade é um número, né? Igual vocês podem ver aqui, ó. Então, não vou colocar aspas simples aqui não. Tarefa aqui. Prioridade. Salvar tudo. Beleza. E tem que executar esse SQL, né? Criei ele aqui. Então, mysqli underline char. É a mesma função que nós já utilizamos ali em cima, né? Então, passo a conexão. E passo SQL
que é a minha string como SQL. Salva tudo aí. Certo? Esse processo aqui é bem similar, né, ao que nós já tínhamos feito lá diretamente no banco de dados, no PHP-MyAdmin. Né, não diretamente, né, por intermédio lá do PHP também, mas a ferramenta está pronta. Ok. Então, o nosso formulário tem um campo para você definir a prioridade. Está aqui, ó, baixa, média, alta. Entretanto, esse campo ele é um texto. Aqui eu estou mostrando como número. Então, isso não está perfeito ainda, né? Eu tenho que fazer essa mudança. E quando a pessoa seleciona uma prioridade, é o texto que é enviado, quando eu clico aqui em cadastrar. Quer ver? Vamos conferir aqui, ó. Quando você vem em template, olha só, o valor de cada radiombuto daquele ali. Tá? É um texto, então eu tenho que alterar isso para número, porque no meu banco eu salvo como número, porém na hora de exibir eu vou exibir como texto. Então nós vamos fazer essas devidas alterações. Salvei, coloquei tudo isso para número aqui, prioridade. Certo? Tá, agora eu vou acessar a página e vou cadastrar, tá, para testar se o nosso código está funcionando. O nosso código aqui de gravar a tarefa. Tudo salvo. Vamos fazer um teste. Então vou pôr aqui que a gente precisa estudar. Formulário. Sem prazo, prioridade baixa. Não foi concluído ainda. Cadastrar. Então certo, pessoal. Cadastramos então uma nova tarefa. Tá? E agora já com a prioridade. Então prioridade baixa. Tá aqui. Então já incluímos esse campo. Só que agora nós precisamos exibir corretamente as prioridades na lista de tarefas. Então do jeito que eu estou exibindo ali, são os números, né? Só que isso é para o banco de dados. Na realidade eu tenho que exibir o texto, baixa, média ou alta. Então a linha que precisamos alterar é a que exibe a prioridade no arquivo template.php. Então a linha que exibe a prioridade aqui é na tabela aqui embaixo, ó. Então prioridade está aqui. E aí eu vou... Tem várias formas de resolver isso, né? Uma delas é você criar uma função que faz essa tradução. Então eu vou pegar um código e vou transformar em texto. Então eu vou criar a função chamada traduz underline prioridade, tá? Tá aqui. E traduz prioridade, vou salvar. Essa função ainda não existe, né? Nós precisamos criar ela. E é comum nós termos em várias linguagens de programação arquivos contendo várias funções auxiliares. Tá? Funções que eu posso usar em mais de um projeto, talvez. Ou eu separo um arquivo com um conjunto de funções que eu uso várias vezes no meu projeto. Então, normalmente, esse arquivo é chamado de Useful Tools, em inglês, ou Helpers. E aqui em português, nós vamos criar ele com o nome de ajudantes.php. Então, vamos criar aqui no New File. E é lá que eu vou pôr essa função traduz prioridade e outras funções. Ajudantes.php. Tá aqui. Então, aqui eu vou criar minha função traduz prioridade. Então, function traduz prioridade. Eu recebo um código que é equivalente a uma prioridade, né? E esse código eu vou transformar ele em texto. Então, para isso eu vou utilizar criar uma variável aqui primeiro, vazia, né? E vou utilizar uma função, uma estrutura, né? Chamada switch, que vocês já devem ter visto e utilizado por aí. Então, passo o código aqui e baseado no valor do código eu vou tomar uma decisão no meu programa. Então aqui é
1. Então, no caso que for 1, eu vou ter prioridade igual a baixa, né? Baixa. Vamos selecionar isso aqui para a gente otimizar o tempo. Na realidade, seleciona tudo isso aqui logo. O caso padrão, que é o default, que eu vou tirar. Nos casos não vamos precisar disso daqui. Porque o dado está vindo do banco de dados, então dificilmente ele vai estar com problema. Então, no caso que for o código 2, significa que é média, né? Prioridade média. E eu vou ter, para finalizar aqui, o caso 3. Caso 3 é prioridade alta. Salvei. E tenho que retornar, para finalizar aqui a função, retornar a prioridade no formato texto. Beleza. Então, e para poder conseguir utilizar esse arquivo, eu tenho que incluir ele em algum lugar. E esse algum lugar é aqui, tarefas.php, que é aqui que está sendo tudo concentrado nesse arquivo, né? Certo? Então, coloquei aqui. Agora, vamos atualizar para ver se está funcionando de cá. Tá, lembre de tirar aqui o que tem de acesso na URL. Se você atualizar desse jeito aqui, ele vai inserir novamente, porque tem todas as informações aqui. Aí vai ser passado isso pelo método get, para a variável global get. E aí eu vou ter uma nova inserção no banco de dados, tá? Então vamos... atualizei. Beleza, né? Já está tudo no formato texto aqui. Então vamos continuar. Agora eu tenho que lidar com a questão do prazo. O prazo é uma data. E aqui no Brasil nós utilizamos o formato dia, mês e ano, separado por barra. Só que o MySQL, tá? Nessa URL aqui você vai conseguir ter essas informações. Ele utiliza um formato diferente. Ele utiliza esse formato aqui, ó. Aqui. Ano, mês e dia. Então ele troca. Onde é dia, ele põe o ano, onde é ano, põe dia. Então ele faz essa inversão aqui. E o separador dele é esse hífen. Então nós temos que, sempre que for salvar uma data no banco de dados MySQL, você tem que fazer essa conversão da data. E, obviamente, no nosso sistema, sempre que eu tiver que exibir uma data, para ficar compatível com o formato brasileiro, você vai ter que fazer essa conversão novamente. Então vamos trabalhar nisso daqui. Certo. Então, vamos lá no arquivo ajudantes.php e vamos criar uma função que faz essa tradução. Tá, vamos colocar ela no fim aqui, ó. Deixa eu ajustar essa indentação aqui. Certo. Então vamos lá, function traduz data para banco. Então, vou passar a data para essa função e ela vai fazer a tradução para a gente. Então, se a data que eu recebi aqui for vazia, então não preciso traduzir nada, né? Só retornar vazio, tá? Pronto, simples assim. Caso contrário, né? Se eu passar desse if aqui, lembrando que o que está embaixo do if, ele só vai ser executado se não entrar aqui dentro. Se entrar, ele já retorna. Retorna esse valor e pronto. Então aí eu vou ter os dados, e aqui eu tenho no PHP uma função chamada explode. Vocês podem consultar lá na documentação.
Então, para essa função, você passa um string para ela e um delimitador. Então, no nosso caso, o delimitador é a barra, né? Que a pessoa vai digitar a data, por exemplo, 23/7/2016. Então, eu quero quebrar essa data. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Então, eu quero quebrar essa data onde tem barra. Então, ele vai separar essa data em 3 partes. E vai me retornar um array com isso. Então, o primeiro índice do array vai ser esse o número 23, o segundo índice 07 e o terceiro índice 2016. Tá tendo isso dessa forma, eu consigo inverter, né, o ano com o dia e fazer os ajustes necessários para salvar no MySQL. Opa. Ok, então vamos lá. Então vou dar um explode aqui e vou passar a data que eu recebi aqui, que é a minha string, né? E já vou criar a data no formato adequado, que é do MySQL. Então aqui, vou abrir aspas, já vou criar ela aqui. Então, abro chaves para poder conseguir acessar a variável do meu código PHP. Então aqui eu vou colocar o índice 2. Lembrando que dados agora é um array, né, contendo as 3 partes da data, conforme eu já expliquei anteriormente. É o ano, hífen. O mês aqui. E, por fim, o dia. Vai estar no índice 0, né? Ponto e vírgula. E retorno isso. Essa string que eu acabei de criar, né? Data, underline MySQL. Conferir se está tudo certo. Ok. Ok. Pior, está tudo correto aqui, né? Então, e agora eu tenho que fazer algumas outras alterações. Então, no lugar que eu salvo a data que a pessoa digita aqui, que especificamente é nesse lugar aqui, né? Então, eu digitei lá, cliquei em cadastrar, ele vai chamar esse script aqui. Então, preenchi, aí eu tenho que alterar aqui, ó. Na hora de salvar o prazo, eu vou salvar ele, essa data já traduzida. De forma que eu mandar isso para o banco, consigo salvar lá. Então, eu vou chamar aqui, ó, traduz data para banco. Tá aqui. E eu passo como parâmetro que eu peguei lá com get, né? Certo, aqui. Eu tenho que fazer a alteração também do meu insert no banco de dados. Então agora eu vou passar a salvar o prazo. Então tem que colocar aqui, ó. Tem que salvar o prazo, tá? Aqui veja que nós estamos especificando a sequência. Estamos especificando a sequência aqui. Então não tem problema nenhum, né? Usar uma sequência diferente da que está no banco. E aí eu coloco o prazo aqui. Lembrando que o prazo é uma string, né? Então, tarefa, prazo. Salvo isso. Certo? Agora vamos testar. Aqui em tarefas.php eu já incluí ajudantes. Então vamos partir para o teste. Então, vamos inserir uma nova tarefa aqui. Então vai ser prova de PHP, estudar até o prazo. Aí eu coloco uma data. Vamos colocar aqui, vamos colocar essa data aqui mesmo. 23/7/2016. Prioridade baixa e vou cadastrar. Então tá aqui. Prova PHP, estudar até o prazo. E a data está no formato que o MySQL salva, que ele aceita. Então a pessoa digitou no formato brasileiro, ele salvou lá no banco, o formato que o MySQL precisa dessa informação. Aí na hora que eu puxei isso do banco de volta, veio desse jeito. Então nós temos que ajeitar aqui também. Arrumar para mostrar isso no formato
da data brasileira. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar a função traduz para exibir aqui em ajudantes. Então traduz para exibir. Passo a data, vai ser bem similar ao anterior, né? Essa função aqui de cima. Então se aqui eu vou fazer uma dupla checagem. Se data for vazio, né? Ou aí você pode utilizar os dois pipes, essas duas barras verticais, ou você escreve OR, desse jeito aqui, tá? Então, se qualquer um dos dois der verdadeiro, né, eu vou entrar dentro desse if. Pode acontecer também da data tiver tudo zero, né? Toda zerada. Então tem que prever isso daqui, tá? Então return para minha agenda aqui, lista de tarefas, não vou mostrar a data zerada, né? Não tem necessidade disso. E aí, se eu tiver uma data lá válida, né? Aí eu vou trabalhar com essa data aqui. Vou fazer o explode igualzinho fiz lá em cima. Só que agora, justamente o inverso, né? Então agora, a data está vindo nesse formato aqui. Então eu vou usar o delimitador, que vai ser o if, né? Então vou quebrar onde tem o if. E ele vai me retornar um array com isso. Então, em cada posição do array eu vou ter ano, mês, dia. Então vamos lá, data que eu vou exibir. Agora eu coloco ela no formato correto para exibição, né? Então vamos lá, dados. Então aqui vai estar no índice 2, que vai ser no caso meu dia, barra dados de novo aqui. Agora vai estar no índice, aqui é o índice 1 mesmo, barra de novo, dados, índice 0. Certinho. Agora é só retornar essa string que eu acabei de formatar, né, de criar, data, exibir, prontinho. E aí altero aonde que vai ser exibido, né, essa data, que é lá no arquivo de template. É aqui que eu mostro a data, ó, no prazo aqui, ó. Então aqui eu vou chamar a função traduz data para exibir. Aqui. Tiro aqui. Certinho. Salvei tudo. Vamos fazer um teste agora. Então lembra que eu tenho que tirar aqui em cima essas informações. Então tá aqui, ó. Data já no formato brasileiro, né? 23/7/2016. Certíssimo. Agora vamos lidar com a tarefa, se ela foi concluída ou não. Por enquanto eu não estou salvando isso no banco e também não estou resgatando essa informação. Não estou mostrando isso de forma adequada aqui, né? Então vamos lá no... Se a gente reparar aqui no nosso banco de dados, olha só o jeito que é a nossa estrutura aqui. Onde eu salvo se a tarefa foi concluída ou não, é um inteiro com apenas, né, um dígito, né? Então vai ser, eu quero aqui salvar 0 para quando não foi concluída e 1 para quando a tarefa foi concluída. Para isso eu tenho que fazer uma alteração no meu template. Olha lá, meu template ele está salvando, né, o valor que ele está atribuindo quando você marca o checkbox é sim. E na realidade eu tenho que colocar 1 aqui, né? Tá?
Então, assim que a pessoa clicar nisso daqui, ela vai estar enviando um pela URL. Então, agora vamos alterar a parte onde esse dado é adicionado na rede tarefa. Está lá no arquivo tarefas.php. Então, aqui nesse arquivo, está aqui, ó, concluída. É justamente aqui que a gente vai mudar. Então, se ela foi concluída, ela recebe 1. Se não, 0. Tá, beleza. Se não, 0. Então, repare aqui que eu tenho que fazer essa verificação, tá? Se a pessoa não marcou o checkbox e clicou em cadastrar, em valor nenhum é enviado pela URL, ele não envia 0. Ele simplesmente não envia nada. Então, se existe alguma coisa com esse nome aqui concluída dentro da variável get, da superglobal get, esse alguma coisa é o sim, que é o 1, que ela foi concluída. Aí eu coloco 1 aqui para ela. É para depois ser gravada no banco. Se não, eu coloco 0. Mais uma vez, eu tenho que alterar a função gravar tarefa, que está aqui em banco. Então, para poder incluir se foi concluído ou não. Concluída. Tem que colocar ela aqui também como valor. Ela não é uma string, é um número, né, um inteiro. Então, tarefa concluída. Prontinho. Aqui já está certo a parte de gravar. Ok. Agora vamos inserir um novo item aqui. Tá? Porque por enquanto eu não inseri nada que foi concluído. Então vamos inserir aqui, ó. Comprar uma mochila. Uma mochila nova. Não vou para o prazo, a prioridade é alta e eu já fiz essa tarefa. Então tá tudo salvo aqui, certinho, cadastrar. Então tá aqui, né? Cadastrei, ó. Tarefa nova e está mostrando 1, que quer dizer que foi concluída. Mais uma vez, não é suficiente. Não está sendo mostrada essa informação da forma mais adequada. Seria muito melhor colocar sim e não, né? Essa tarefa foi concluída, sim ou não. Então vamos fazer novamente esse processo de tradução. Então vamos lá. Então vamos lá no arquivo ajudantes.php e vamos criar uma função para traduzir se foi concluído ou não. Então function traduz concluída. Recebo aqui, eu vou receber esse número, né? 0 ou 1, concluída. Então, se essa variável concluída foi igual a 1, quer dizer que sim, que foi concluído. Então, retorno isso. Return sim. Se não, return não. Perceba que aqui eu não coloquei o else, tá? Porque não tem necessidade, né? Então, se for 1, retorno sim. Aí ele já vai embora, já sai da função. Caso ele passe pelo if e não entra, ele cai aqui e retorna não. Então, se tiver qualquer outro valor que não seja 1, eu vou considerar que essa tarefa não foi concluída. Aí eu coloco não lá. Vou exibir não na minha tabela. E agora a gente tem que alterar o arquivo template.php para poder fazer esse processo de tradução. Então, onde está aqui, ó, nesse lugar aqui, eu vou chamar a função traduz concluída. Tá aqui, fechou de cá, salvou. E vamos aqui fazer um teste. Salvei tudo direitinho. Tirar isso daqui da minha URL. E Enter. Tá lá, ó. A coluna concluída agora está preenchida, né? O que tinha 1 tornou sim, e o resto não.
né? Então, agora já, nesse momento, nós temos uma lista de tarefas bem funcional, tá? Mas ainda não podemos editar nenhuma tarefa. Cadastrei pronto, falta fazer esse processo de edição. E teremos problemas se digitarmos data incorreta. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai dar um erro no meu programa, tá? Nomes muito grandes também. Eu posso ter nomes até com 20 caracteres, que é o que eu configurei no banco. Aqui eu não estou fazendo essa limitação ainda. E se atualizarmos a página assim que adicionarmos uma tarefa? Também é um problema, né? Se a gente adiciona, depois que é atualizado, essa tarefa vai ficar sendo inserida cada vez que eu atualizar, várias vezes. Então, na próxima videoaula, nós vamos lidar com alguns destes problemas e vamos praticamente concluir a nossa aplicação de gestão de tarefas. Com isso, nós encerramos essa videoaula. Vocês têm alguns exercícios para serem feitos, especialmente na atividade virtual. Vocês vão continuar a lista de contatos, que vocês já estão trabalhando nessa lista há alguns exercícios já passados. Então, vocês vão adaptar essa lista para, ao invés de salvar os dados na sessão, salvar no banco de dados. Então, vocês vão fazer um processo similar ao que nós fizemos aqui nessa videoaula. Então, terminamos aqui. Até a próxima.